permanece. Estão aqui hoje, esses que prevaleceram até o final. Hoje é o teste final deles, onde eles estarão ministrando a palavra de Deus, né? Trazendo uma palavra da parte do Senhor para nós, para que a gente possa estar recebendo, ficar mais forte, muito mais entendido, muito mais inteligente. Então, vocês recebam com alegria, e é um dia muito especial para nós, muito especial para eles também. Eu quero chamar o primeiro aluno da Escola de Líder de 2023, o Norton, uma salva de palmas para Jesus pela vida desse homem de Deus, que prevaleceu, desse guerreiro. Ah, não, tem que fazer melhor, porque é o Senhor Jesus na vida dele. Glória a Deus. Boa noite, pessoal, boa noite, igreja. Estamos aqui nessa noite para dividir um pouquinho do que o coração de Deus quer falar nessa noite. E a minha ministração foi sobre a Santa Ceia. Então nós vamos entender um pouquinho do que se fala sobre Santa Ceia. Na verdade, a Bíblia ela é um livro que a gente não pode ler como se fosse um livro normal, né? Se a gente for ler a Bíblia como um livro normal, a gente nunca vai entender ela, porque ela realmente é um livro espiritual. E a Santa Ceia nada mais é do que a materialização do que já foi colocado antes da fundação do mundo, né? A palavra de Deus diz que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Então, a Santa Ceia já havia sido preparada antes que o mundo existisse. A Santa Ceia nada mais é do que, como simbolicamente falando, uma mesa de relacionamento. A Santa Ceia nada mais é do que relacionamento entre pessoas, entre você adorar aquele que se entregou por ti, né? Jesus, na Santa Ceia, ele teve muita presença do Senhor naquele momento, porque na Santa Ceia, quando você se senta com pessoas, existem vários tipos de pessoas nesse lugar. Pessoas boas, pessoas ruins e até traidores, né? E Jesus se manteve íntegro naquele dia, porque ele sabia que naquela noite ele ia ser traído. E mesmo sabendo que ele ia ser traído, ele continuou olhando para o alvo. E o alvo era nós. Algo que Deus falou comigo, que na época desde então, o sangue, ele é sempre colocado numa taça. E daí Deus falou comigo que a taça, ela representa a porção. Da mesma forma que lá em Apocalipse, quando Deus fala que vai derramar as 7 taças, então ele derramará as 7 taças da ira do Cordeiro. Então isso simboliza porção. Quando Jesus ele levanta a taça aos céus, é como se ele declarasse para a igreja, para todos nós: Senhor, está aqui a minha porção de amor que eu vou derramar sobre todos vocês. Amém. Quando ele levanta, ele dá graças ao Pai e diz: Pai, está aqui o meu sangue que eu vou derramar toda a igreja. Da mesma forma, ele tomou o pão, levantou e deu graças e repartiu. Por que eu falei nesse tom de voz repartiu? Porque ele repartiu um pão sem fermento. O que quer dizer um pão sem fermento? Um pão santo, um pão íntegro, um pão em santidade. Quando a gente fala em repartir, é como se Deus falasse: eu me humilho me repartindo para que todos vocês me recebam. Essa repartição é uma humilhação, Deus se humilhando, porque para você reproduzir, você precisa repartir aquilo que você está dando. E quando nós repartimos e comemos e bebemos deste cálice, deste pão, nós precisamos reproduzir aquilo que nós ingerimos. Quando nós ingerimos o sangue, nós devemos entender que esse sangue é para nós nos ser purificados, para nós vivermos em purificação. E quando nós recebemos o pão e nós comemos do pão, é como se a gente tivesse que realmente se rasgar também. Não em carne, mas não no contexto literal, mas na alma.
quando a gente realmente recebe aquele pão que foi partido, aquele pão que partiu a carne de Jesus, a gente precisa entender que a gente também precisa se partir. Se partir no sentido de se entregar, de se humilhar, porque é só na partição, no partilhamento que a gente consegue reproduzir Jesus, né? Então, isso foi algo que Deus falou muito profundo no meu coração. Deus estabelece uma aliança com o arrependido. A ceia nada mais é do que estabelecer aliança com o arrependido. A ceia aqui fala também um significado muito importante no Antigo Testamento. Que no Antigo Testamento Deus tentou fazer uma aliança com Noé, mas Noé usou do fruto para se embriagar, né? Porque ele tinha recebido a semente da videira e ele acabou, né, plantando a videira, só que ele acabou se embriagando com a videira e isso acabou trazendo maldição para ele. Então Noé infelizmente falhou nesse quesito. Mas aí veio Abraão e através de Abraão conseguiu receber o entendimento do que realmente uma aliança. E a partir daí ele começou uma aliança com o Pai. A importância do ato profético e do vinho. Deus, ele se move através de aliança. Ele sempre vai se mover através da aliança, porque a aliança é um símbolo inquebrável. É algo que não se quebra. Por isso que Jesus, ele veio para simbolizar essa aliança, para que fosse instituída. A ceia, ela é um ato de adoração. É um ato que realmente glorifica. E você diz no teu coração o quanto Jesus foi por ti naquela cruz. O quanto Jesus fez, o quanto Jesus gerou em você. Essa é a forma correta de você adorar ao Senhor. Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. Quando Jesus diz que Ele é a videira verdadeira, a videira nada mais é do que a árvore. A árvore, ela gera frutos de uva. Quando ela gera frutos de uva, quando ela passa pelo processo, ela se torna vinho. O que vinho significa? Sangue. O que sangue significa? Vida. Então Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. O que isso quer dizer? Que eu sou a verdadeira vida, a plenitude da vida eterna. Eu sou a vida plena. Por isso que Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. Eu sou o pão que desceu do céu. Aleluia. Quando nós declaramos aliança, nós trazemos o céu para a terra, porque nós representamos Cristo. Quando nós ingerimos o sangue e o pão, nós declaramos aos céus e à terra que nós nos tornamos como Cristo. Esse é um ato profético que a gente se torna Cristo. No Antigo Testamento não existia redenção ainda, né? Então os animais eles eram sacrificados por aspersão ou expiação, que era no sentido de você não realmente ser perdoado, mas separar o pecado de você. Então por isso que era feito os holocaustos. Mas como Deus realmente queria algo perfeito, uma redenção realmente verdadeira, o perdão dos pecados não veio mais de baixo para cima, mas de cima para baixo. Porque tudo que é perfeito não vem de baixo para cima, vem de cima para baixo. Glória a Deus. Por isso que Deus ele realmente entregou o seu Filho para que morresse por nós, para que ele fosse realmente um sacrifício perfeito. Amém. Então esse véu foi rasgado através desse sacrifício e a perfeição desceu para que se cumprisse o sacrifício perfeito. Cuidados necessários ao participar da ceia do Senhor. Nós, quando vamos cear, nós precisamos nos analisar. Porque Paulo diz que quando a gente ceia sem entendimento, a gente ceia para a própria condenação. Aí muitas vezes pessoas não têm tanto
embasamento bíblico pensa assim, pô, mas eu vou ceiar e vou me condenar, como assim? Você precisa entender quem você está sendo em Deus. Você precisa entender que tudo aquilo que você está fazendo ali é algo realmente que impacta o mundo espiritual. Você está fazendo algo ali que realmente o mundo espiritual se move. Então, se você vive uma vida em pecado, uma vida ao contrário, uma vida de ponta cabeça, você primeiro precisa se consertar para depois receber a perfeição. Não que você vai se tornar perfeito, mas você vai ter um entendimento de que você precisa sempre estar buscando Jesus, a verdadeira perfeição. Por isso que nós precisamos entender que a gente precisa buscar o tempo todo Jesus. Eu queria comentar algo bem rápido, de uma revelação que Deus falou comigo. Eu trouxe aqui uma revelação do que é a palavra sacrifício. É a doação de algo valioso por algo ainda maior. Então você pensa, Jesus, ele se rebaixou para que nós fôssemos colocados em algo maior, algo valioso, porque nós, querendo ou não, nós não somos valiosos, mas como ele é valioso, ele fez nós nos tornarmos valiosos. Isso é o sacrifício. Cara, eu fiquei muito impactado com isso. E eu quero colocar uma revelação aqui agora que Deus colocou no meu espírito sobre o primeiro milagre de Jesus, que ele faz o primeiro milagre do vinho, né, do casamento. O que isso quer dizer para mim? Que Jesus já estava falando no casamento sobre a redenção. Porque que a hora que Maria pegou e pediu para ele transformar água em vinho, e ele disse assim, não é a minha hora ainda. Aí passa no decorrer da festa e de repente ele vai lá e transforma a água em vinho. Aí as pessoas pegam e ficam impactadas porque elas achavam que o primeiro vinho era o melhor e querendo ou não, o segundo vinho foi o melhor. Aí o que eu entendi disso? Que Jesus estava esperando na redenção. Jesus estava demonstrando que na redenção ia vir o verdadeiro, o sangue ia ser derramado por toda a igreja, que era o vinho transformado, né? Que as pessoas realmente iam sentir o poder do sangue, o poder da redenção no final do casamento. Quando Jesus veio buscar a igreja, todos iam poder experimentar o vinho verdadeiro. Por isso que Jesus esperou o fim da festa para transformar a água no melhor vinho. Porque o melhor vinho vai ser derramado quando Jesus voltar a buscar a igreja. Aliança. Então aí todas as pessoas realmente vão desfrutar o verdadeiro gosto do vinho, que é o verdadeiro gosto da vida, né? Glória a Deus. E a parte final, conclusão. Sinal profético da conquista de novos territórios. Quando a gente entra nesse ambiente de ceia, nós precisamos entender que quando nós ceiamos, a gente deve avançar, porque nós declaramos no céu e na terra que nós nos tornamos pessoas que somos representantes de Cristo. E como o diabo ele é territorialista, quando a gente declara o verdadeiro arrependimento, ele se treme, porque ele sabe o quanto você é capaz para avançar. Quando a gente toma a ceia, a gente demonstra para o diabo, eu estou aqui e você vai recuar. Por isso que a gente tem que entender e se posicionar como igreja e avançar, porque o diabo ele é territorialista. Aonde a gente for, ele vai querer dar a urinadinha dele, como se fosse um cachorro, né? Sempre quando um cachorro urina, o outro vai lá e urina em cima. Então a gente precisa, como igreja, se posicionar e avançar para que o diabo recue, não nós recuemos do diabo. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu acredito que essa foi o meu tempo precioso que Deus falou comigo. E glória a Deus por isso, eu agradeço pela oportunidade e desde aqui, Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu quero orar, quero agradecer por todos aqui, que vocês
possam realmente ter o verdadeiro entendimento do que é a ceia, que vocês possam analisar a vocês mesmos, para que vocês possam se tornar o verdadeiro Cristo. Porque quando nós ceiamos, nós verdadeiramente representamos quem Cristo é. Então as pessoas passam a analisar quem você é. Então que você possa nessa ceia representar o verdadeiro Evangelho. Que você possa nessa ceia representar o que o céu quer colocar sobre a terra. Então eu declaro esse novo tempo, que haja um verdadeiro arrependimento, que você possa desfrutar daquilo que Deus tem cumprido para você desde a fundação do mundo. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Esse é o aluno Norton, né? Um leão. E eu quero chamar outra leoa, a leoa Maria, venha cá. É outra aluna da escola de líder, que também estará fazendo o seu teste de drive hoje, né? Para ver como ela se passou na escola. Amém? Deus te abençoe. Amém. Boa noite. A paz. Antes de vir para cá, a apóstola falou: Maria, prega como se tivesse um encontro, como se fizesse uma cela. Então eu vou tentar dar uma melhor. Amém? O tema que eu vou estar falando nessa noite é: a Bíblia nos ensina quem é o homem. E quando eu recebi essa palavra, assim que eu cheguei em casa, Deus já começou a falar comigo. Eu cheguei em casa e eu falei: meu Deus, eu tenho que estudar, só tenho uma semana, eu preciso correr. Então é isso que Deus vai falar pra gente. A Bíblia ensina quem é o homem. A gente vai aprender quem sou eu e quem é você. Amém? Antes de começar, eu quero ler um versículo. Se alguém quiser anotar, pode anotar. Está lá em 2 Coríntios 5, 18 e 19. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério de reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Na introdução, eu vou ler só um pedacinho para vocês entenderem o que eu vou estar falando. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Este, porém, com a queda por causa do pecado, foi descaracterizado e corrompido. Deus, na sua infinita misericórdia e amor, planejou uma estratégia para resgatar o homem, Jesus Cristo, em sacrifício de morte que estabeleceu vitória e vida. Em Cristo, por causa da cruz, somos reconciliados com Deus. Por causa de Jesus, eu e você, nós somos reconciliados com Deus. Precisamos nos conscientizar de que Deus é um Deus organizado e que administra com excelência toda a sua criação. Agora, em Cristo, nós, com o seu caráter e identidade, precisamos, como bons mordomos, zelar e cuidar do nosso espírito, alma e corpo. Nós temos um espírito, uma alma e um corpo. A gente nunca pode se esquecer disso. E o corpo, e permanecermos nele. Isto só é possível mediante o auxílio do Espírito de Deus, pois somos seres dependentes da sua vida e glória. Aqui no começo, a passagem aqui fala que eu e você, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus nos criou para sermos parecidos com Ele, para termos uma característica igual a de Deus. Entende? Então é isso que essa pregação vai falar. O que Deus fez por mim e por você, como Ele nos criou, e o que Jesus fez para que eu e você tivéssemos novamente nossa aliança reatada com Deus. Aqui fala sobre o conhecimento da criação. Lá no Éden, Deus escolheu Adão e Eva para cultivarem no jardim. Eles foram os primeiros escolhidos para estarem. Imagina que honra, né? Que oportunidade incrível. Deus escolheu um homem e uma mulher, os primeiros para estarem cuidando. E aí Deus colocou todo o domínio da terra. Deus entregou os animais, entregou as plantas, entregou as árvores, tudo para Adão cuidar. Tudo para eles cuidarem daquilo que Deus tinha feito. Deus fez uma criação linda e nos deu essa, como é que eu posso explicar? Essa responsabilidade tão grande com a criação dele. Então, foi isso que Deus fez. Deus colocou um homem e uma mulher para se parecer com ele. E assim como Deus fez a criação, colocou eles para cuidar daquilo que era de Deus. Quando Deus fala ali, façamos o homem à imagem e semelhança de Deus, o que Deus quer dizer com isso? Deus quer dizer que Ele fez o homem para se parecer
sendo o intelecto, o nosso conhecimento, o nosso falar, o nosso pensar, o nosso agir, tudo isso para sermos parecidos com Deus. Deus fez tudo isso para que nós parecêssemos com Ele. E lá na minha casa, Deus me deu uma revelação sobre isso. Eu estava orando e eu estava falando, Deus, por que o Senhor deu isso para a gente? E não deu para os animais, e não deu para as outras coisas. E daí Deus me falou, porque eu queria que vocês fossem íntimos de mim. Entende? Então Deus fez eu e você com essa característica diferente de todos os outros, diferente dos animais, diferente das plantas, diferente de todo mundo. Nós somos o único ser parecidos com Deus. Deus deu isso pra gente, para que a gente tivesse comunhão íntima com o Pai. E quando Deus me falou isso, eu fiquei maravilhada. Eu falei, meu Deus, como Deus ama a gente, como Deus, meu Deus, cuida da gente, é incrível. E foi isso que Deus fez com Adão e Eva. Ele deu essa oportunidade para que os dois tivessem relacionamento íntimo com o Pai. Era incrível porque Deus todos os dias ia visitar os dois no jardim. Todos os dias na tarde Deus chegava e falava, Adão, onde você está? Eva, vem aqui, quero falar com você. E Deus, ele era um paizão, igual ele é hoje. Ele era um paizão com eles. Eu lembro que uma vez, acho que o João falou, Adão ia lá e mergulhava e brincava na água com Deus. E eu estava pensando nisso quando eu fiz essa pregação. Eu falei, meu Deus, né? Imagina a intimidade que eles tinham com Deus. Imagina, eles eram os primeiros, eles eram santos. Eles tinham moral com Deus. Porque Deus fez eles perfeitos, perfeitos. Só que eles não valorizaram isso, né? E eles tinham semelhança moral com Deus. E não tinham pecado. Foi uma parte que chamou muito a minha atenção também. Foi quando fala da queda do homem. Eu lá na minha casa perguntei para Deus, Deus, o que o Senhor tem me falado dessa parte sobre a queda do homem? E Deus falou, Maria, o pior erro não foi eles terem comido aquela maçã, aquele fruto. Não foi eles terem feito essa atitude. Mas o pior erro que eles teve é porque eles tinham intimidade comigo. E por causa disso, eles perderam. Eles perderam. Eu até anotei direitinho, para mim não vou esquecer. Não sei se vai dar tempo. Só para vocês entenderem melhor, vou falar bobagem. Aqui. Quando o homem pecou, Deus não se entristeceu por causa do erro. Não era um ponto absoluto, mas porque deixamos de ser santos. A gente deixou de ser puro, a gente deixou de ser íntegro, honesto, ter tudo aquilo que o nosso Deus tinha. A gente era igual a Deus, igualzinho a Deus. Deus, Ele colocou inocência em nós quando a gente foi criado. Tanto que tem aquela música, né? Jardim da Inocência. Foi quando o homem estava no Éden. E Deus deu essa inocência, essa pureza, essa gentilidade para a gente. E quando o homem pecou, tudo isso foi perdido. E sobre a queda do homem, diz a respeito da desobediência do homem com Deus. Quando a gente peca, a gente quebra um princípio. A gente quebra uma oportunidade da gente ser parecidos com Deus. A gente quebra, digamos assim, algo que Deus preparou só pra gente, e por causa disso a gente não ignorou, a gente desobedeceu porque a gente quis, a gente negou o propósito de Deus. Foi isso que Adão fez. Adão negou o propósito de Deus, Eva negou o propósito de Deus, e por causa disso eles tiveram muita consequência depois. Eles perderam o jardim. Eva, né, por consequência do que fez, aumentou, né, o nível de dor no parto. Enfim, a cobra, que provavelmente tinha pernas, podia caminhar normal, ela começou a se rastejar. Essas foram as pragas que Deus lançou. E o homem, que trabalhasse. Deixa eu lembrar aqui. Por causa do pecado, o homem desconsiderou o propósito de Deus para a sua vida. Quando a gente peca, a gente está
desconsiderando o propósito que Deus tem para mim e para você. Pensa, eu olho para mim. A Maria, Deus falou: Maria, eu vou te fazer uma grande mulher das nações. Eu vou te levar a lugares incríveis, lugares grandes. Você vai falar da minha palavra. Eu te dei tudo isso. E daí, um dia, amarrado no nome de Jesus, porque eu não quero obedecer a Deus, porque eu estou num dia qualquer, vou lá, erro e perco tudo isso. Quantas pessoas perdem o que Deus tem, né, para elas por causa dessa desobediência? Então é isso que fala a queda do homem. Eles perderam uma oportunidade de serem iguais a Deus e preferiram ser como uma serpente, como Satanás. Entende? É muito forte, meu Deus. Então, Deus revelou ao longo da sua palavra. E agora eu quero contar uma boa notícia. Que por mais que o homem pecou, por mais que o homem errou, e ele descobriu tudo que Deus planejou para ele, Deus ainda nos deu uma boa notícia. Deus ainda planejou um futuro para a gente não merecia. Mas Deus ainda fez o plano da salvação. Eu acho que é a melhor parte, né, que a gente tem, graças a Deus. O plano da salvação do homem. O plano da salvação do homem consistia na morte de Jesus Cristo, sendo que todos aqueles que crescem nele teriam a vida eterna. Deus, quando ele viu o homem lá, tendo que pagar os pecados com animais, com pombinhos, com bichos, e o mundo estava se alastrando em pecado, em erro, em prostituição, em miséria, em bebedeiras, em tudo aquilo que não prestava. Deus olhou lá de cima e falou: eu não quero que a minha criação seja isso. Eu quero que a minha criação novamente se pareça comigo. Entendeu? Então, a gente tem que ser igual a Deus, sabe? Hoje, a gente teve uma queda por causa do pecado, mas Deus mandou Jesus para que eu e você fôssemos restaurados e novamente a gente tivesse comunhão com o Pai. Foi isso que Jesus fez. Jesus veio, Ele foi o verdadeiro homem, Ele foi o verdadeiro Salvador. Deus mandou o seu próprio Filho, seu único Filho, que está lá em João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Você hoje tem a oportunidade de ir para o céu. Você não tinha, mas agora você tem por causa de Jesus. Jesus foi o caminho. Aqui agora, terminando, Jesus é a verdadeira imagem de Deus, assim sendo o verdadeiro homem. Ele é tanto o indivíduo como o único representante exclusivo da raça inteira. Quando eu e você negamos a Deus, Jesus obedeceu. Tem aquela música, né? No Éden Adão pecou, na cruz Jesus obedeceu. Então, tudo aquilo que a gente não fez, Deus mandou do alto o seu Filho para vir aqui e cumprir aquilo que a gente não obedeceu. Talvez se Adão não tivesse feito isso, se Eva não tivesse feito isso, talvez a gente estava, sim, realmente numa vida melhor. E com certeza a gente estava. Porque a gente tinha benefícios. E por causa do nosso pecado, a gente perdeu esses benefícios. A gente perdeu a credibilidade com Deus. E daí Jesus veio e Jesus restaurou tudo isso quando Ele morreu na cruz. Por mim e por você. Então a gente tem que ser muito grato. Porque o que Deus fez, ninguém faria. Por mim e por você. Ninguém faria. Deus deu o Cordeiro Santo. Ele deu o seu Filho. Ele deu um Rei. Ele deu um Filho amado, um Filho Santo, separado do pecado. Deus fez isso pela gente. Então, concluindo aqui, eu vou ler essas partes. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança para viver eternamente. Deus nos criou. Deus criou eu e você para vivermos eternamente com Ele. Hoje a gente tem essa oportunidade. A gente só precisa viver uma vida constante com Deus. Temos a Trindade, o que eu falei lá no começo, que é o corpo, a alma e o espírito. O homem nasceu com a responsabilidade de manter comunhão com Deus. A gente tem que todos os dias buscar a Deus. Comunhão não é
manter sempre vivo perto do Pai. O homem pecou e a semelhança moral com Deus foi desvirtuada. Então, assim como eu falei ali no começo, quando eles pecaram, tudo que era santo, tudo que era reto, foi quebrado por causa do pecado. O homem, mediante a fé em Cristo, é transformado à imagem de Cristo. Amém? Então, eu e você, hoje a gente é parecido com Jesus, porque a gente aceitou Ele. A gente falou: Jesus, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. O homem lá pecou, ele errou, ele não queria o propósito de Deus, mas hoje eu e você, a gente tem a oportunidade de querer. Hoje eu e você, a gente vai para o céu, no nome de Jesus. E eu queria, posso orar? Posso orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar, Senhor, esses adultos que estão se formando agora, essas pessoas que estão aqui, Deus. Eu declaro no nome de Jesus, Pai, para que a gente venha ter um relacionamento íntimo contigo. Senhor, nós não queremos errar como Adão e Eva erraram, nós não queremos pecar como eles pecaram, nós não queremos dizer não ao propósito que o Senhor tem para a gente. Nós queremos dizer sim, nós queremos ser fiéis, nós queremos ser realmente fiéis adoradores, pessoas que têm íntimo contato, íntima comunhão. Nós queremos ser, em nome de Jesus, Pai, filhos que vão para o céu, para a eternidade, desfrutar de tudo aquilo que o Senhor nos desejou desde o começo para nós, Deus. Coloca isso no nosso coração, na nossa mente, Deus, que a Tua graça, o Teu poder se manifeste de uma forma poderosa sobre a nossa vida, Deus, e nos ajude cada dia mais a caminhar junto contigo, Pai. Nós declaramos para que essa escola vai crescer, o Teu povo vai viver, Pai, eternamente contigo, o Teu povo vai ver em nome de Jesus a Tua paz, e nós cremos nisso, no nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Amém! Glória a Deus por essa menina, né? Ele está chamando mais um aluno agora, o nível 1, né? Mais um aluno da escola de líder, mais um leão guerreiro que recebeu ele na escola de palmas. Glória a Deus. Amém, Pai do Senhor, uma igreja. Aleluia! Eita, então, o tema da minha ministração é conhecendo a palavra de Deus. Estou um pouquinho nervoso, né? Mas na Bíblia diz, né? Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor, porque Ele que vem nossa força. Então, confia nisso, vai dar tudo certo. A palavra de Deus, ela é a forma que Deus fala com nós hoje em dia. A forma de Deus conseguir avançar a nossa vida. Porque quando muitas vezes nós estamos precisando de uma confirmação da palavra de Deus, e Deus não vem falar na nossa mente, mas uma palavra nós encontramos, entende? Muitas vezes, quando estamos passando por um momento difícil, um momento de aflição, eu vou na Bíblia e Ele ajuda nós, né? Uma vez estava passando por muita ansiedade em casa, e eu fiz a Bíblia, né? Daí ela estava em 1 Pedro 5,7, estava dizendo também assim, lançai sobre ele toda a ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. Então, naquele momento eu entendi que Deus estava cuidando de nossas vidas, então por isso eu precisava mais também, entende? Então, muitas vezes nós não damos valor à palavra de Deus, muitas vezes nós deixamos a Bíblia guardada numa gaveta, ou em cima do sofá, em algum lugar e não lemos. Só que muitas vezes, como nós não estamos lendo a palavra de Deus, estamos deixando Deus falar com nossas vidas, estamos rejeitando Ele. Porque se é a palavra de Deus, é o que Deus usa para falar com nossas vidas, se nós não lemos a palavra de Deus, nós estaremos rejeitando Ele. Entende? Porque todo dia, se nós lermos a palavra de Deus, buscarmos a Ele, ou encontrarmos uma pessoa que não conheceu ainda a verdade, não conheceu a Cristo, iremos ganhar Ele para Jesus, porque Deus é o nosso coração. Porque aqui na Bíblia tem 66 livros, com 40 autores. Não foi 40 pessoas que escreveram da sua vontade, mas da vontade do Espírito Santo. Foi pessoas que decidiram viver das suas vontades para viver a vontade de Cristo. Que decidiram falar, não, eu não aceito mais ser essa pessoa, mas eu quero mudar. Então, Deus falou no coração deles e eles conseguiram escrever a Bíblia. Entende? Foi coisa que aconteceu, foi coisas que muitas profecias que estão aqui na Bíblia que Deus tem para nossas vidas hoje. Mas se nós não lermos, não irá acontecer. A Bíblia diz que o povo obedeceu porque ele faltava conhecimento. Então, quando Jesus estiver voltando, nós vamos saber por que ele estava voltando. Porque na Bíblia, em Apocalipse, fala sobre a volta de Cristo, né? Fala sobre os sinais da volta de Cristo. Então, se lermos a Bíblia,
onde estiver voltando, nós podemos saber os sinais e saberemos se ele está próximo, entende? Então, muitas pessoas hoje em dia estão no mundo perdidas, porque não conheceram a verdade, não conheceram a palavra de Deus. Às vezes já ouviram, já escutaram, eu sei o que é a Bíblia, mas nunca experimentou ler a Bíblia. Aquele que já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe mais viver. Então, se realmente pegarmos, lermos a Bíblia com o nosso coração, não com a nossa vontade, mas com o nosso coração, Deus irá falar no nosso coração para que possamos falar no coração de outras pessoas que estão precisando. Entende? Só que também não basta você ler a Bíblia e não praticar o que está na Bíblia. Lá em Mateus 7,24 fala, né? Aquele que, quando escuta a minha palavra, só que não a pratica, está afirmando a sua casa sobre a areia. Quando o mar vem, quando o vento vem, o mar leva, entende? Agora, aquele que ouve a minha palavra e a pratica, está firmando a minha casa sobre a rocha, sua casa sobre a rocha. E quando o mar vem, o vento vem, a casa não cai, entende? Por quê? Porque a palavra de Deus ela é vida para nossas vidas, entende? Hoje em dia o apóstolo eles pregam, mas eles pregam porque o Espírito Santo falando sobre a vida deles, eles têm uma palavra de Deus, entende? Eles pegam, Deus falou no coração deles, eles pegam o livro da Bíblia, um versículo que Deus falou a eles, eles falam para a igreja, e muitas vidas são curadas. Então já pensou se eles não lessem a Bíblia? Se não tivesse a Bíblia, ia ser o conhecimento deles, não o que vem de Deus, entende? Então, é fundamental nós conhecer sobre o que é a Bíblia. Tem muitas promessas de Deus para nossas vidas, muitas coisas que não aconteceram em nossas vidas, muitas coisas que Deus ele quer falar no nosso coração. Uma vez quando eu era criança, eu peguei e fui ler a Bíblia um pouco, né, porque eu estava conhecendo a Bíblia, e lá falava bem assim, o homem que pedaço do pão, mas esperava toda a palavra que sairá da boca de Deus. Naquele dia eu decidi mudar, decidi ler a Bíblia todo dia. Então assim, cada um que está aqui vai ter que pregar, que vai passar. Quando acabar a escola de líderes, ele tem que continuar lendo a Bíblia. Ser um cristão não é sobre o Evangelho, mas é sobre decidir morrer para viver as vontades de Cristo, entende? Então tem que continuar tendo intimidade com Ele, tem que continuar tendo Ele a mesma paixão por Jesus, entende? Não é um dia está cheio de Deus, outro dia está endemoniado. Não é isso, todo dia está cheio de Deus e isso vem, sabe, crescendo cada dia mais, ardendo mais no fogo de Deus, entende? A Bíblia posso dizer, ela é focada em Jesus Cristo, né? O tema principal da Bíblia é Jesus Cristo, né? Então, nós estamos lendo a Bíblia e estamos bebendo de Cristo, porque é das coisas de Cristo, né? E na Bíblia, eu queria falar sobre umas coisas aqui que eu descobri, sabe? Que eu estava lendo meu tema e eu descobri umas coisas que eu não sabia. Que a Bíblia é o livro mais lido do mundo inteiro. Que tem pessoas que falaram que leram o mesmo versículo 20 vezes, mas não se cansaram. Porque não é as pessoas, é Cristo. É a palavra de Deus que está ali, entende? Isso eu me choquei, né? Porque, caraca, ler o mesmo versículo 20 vezes nunca se cansar, né? Porque ser cristão é fazer aquele fogo, sabe, diretamente, não parar, entende? E lá em Mateus é considerado, por exemplo, o Evangelho da Igreja, né? Mateus fala sobre isso. Lá em Marcos é o antigo sobre a vida e a obra de Deus. Lucas é predominantemente histórico, entende? João é um Evangelho formalmente teológico que discute particularmente a pessoa de Jesus e a fé, entende? Nele. Então a palavra de Deus ela irá ajudar o cristão a ficar firme. É uma arma muito fundamental para o cristão. Se o cristão não tem isso, e está vindo na igreja, mas não tiver comunhão com Deus, não tiver lendo a Bíblia, mesma coisa que, eu posso dizer, está fazendo dieta, mas está comendo um monte de chocolate, mesma coisa. É igual na academia, mas vir para casa e comer o quê? 1000 calorias de chocolate, mesma coisa, entende? Então assim, a palavra de Deus não pode ser só um livro, mas tem que ser aquilo que vai mudar a nossa vida, transformar a nossa vida, entende? É aquilo que vai fazer com o nosso ministério vá avante, sabe? Que vai fazer crescer o nosso ministério. A palavra de Deus é aquilo que vai dar força para nós quando estivermos cansados, estivermos aflitos, quando estivermos sem esperanças, como na palavra de Deus ele irá nos
sabe, nos ajudar. Deus, Ele não quer só que tu venha na igreja, Ele quer que tu fale, Ele quer falar contigo, Ele quer ter uma comunhão com você, Ele quer ter um momento de intimidade contigo através da palavra. Deus, muitas pessoas que têm um propósito grande nisso, mas por deixar de ler a palavra de Deus, não vão ser nada. Porque se não ler isso daqui, ó, não, isso daqui é a palavra de Deus, né? Isso daqui é um esboço, mas estão na Bíblia, entende? Então, imagina se nas escolas começar a ser pregada a palavra de Deus. Muitos jovens que irão crescer, que irão ser grandes pessoas em Deus. Muitos jovens hoje em dia nas escolas são rejeitados, têm depressão, têm ansiedade e não crescem por causa disso. Mas agora, se já uma pessoa está na palavra de Deus, eles vão crescer em Deus, porque é aquilo que dá vida a eles. Eles vão entender que o mundo pode rejeitar eles, mas Cristo não rejeita eles. Porque Cristo ele foi rejeitado, ele foi humilhado, entende? Só que ele, mesmo assim, ele morreu na cruz por nós, entende? Então, não importa se teu amigo está te rejeitando, está te humilhando, mas Jesus Cristo, ele ama você. E ele quer ver tu firme, ele quer ver tu em pé, ele não quer que tu se mate, não quer que tu se corte, mas ele quer ver tu bem. Jesus, ele quer ver um crescimento espiritual na sua vida, entende? E Jesus, ele veio para vidas, né? Ele veio, lá em João fala sobre que uma vez eu estava lendo e isso caiu, viu? Mandei até para o Belijor do Lucas, né? Muito impressionante, né? Porque ele fala sobre que Jesus não veio para julgar, mas veio para que os seus filhos voltassem, né? Entende? Ele não veio para julgar, mas veio para salvar o mundo, falou ali. Naquele momento eu me choquei por causa que, cara, muitas vezes nós julgamos as pessoas sem pensar no que estamos falando. Mas mesmo assim, Jesus, que é perfeito, que não tem pecado nenhum, que não pecou, entende? Ele não veio julgar nós, mas ele veio salvar nós. Então, nós devemos, sabe, não posso dizer, buscar a palavra de Deus e praticá-la para que possamos ser pessoas grandes em Cristo. Muitas vezes nós queremos voltar, queremos estar tocando, queremos estar pregando, queremos estar no culto, queremos estar na porta, queremos fazer as coisas para Jesus, mas não queremos chamar um momento de intimidade com Deus. Não queremos vir para a igreja muitas vezes. Por quê? Porque ser cristão não é vir pregar, mas ser cristão é ter uma vida com Cristo, uma vida mudada, não é uma religião, entende? E eu quero falar com isso, uma conclusão sobre tudo isso, é que não leve a palavra de Deus como uma brincadeira, como um livro, mas leve a palavra de Deus como algo que vai mudar a sua vida, que vai transformar a sua vida, que vai transformar a vida do seu pai, da sua mãe, da sua família, que vai fazer você crescer e vai fazer alguém na vida, porque Jesus ele não veio para te amar, mas veio para te amar. Se tu der Bíblia todo dia, tu vai ganhar muitas almas para Cristo, porque tu vai estar cheio, tu vai estar cheio de Cristo, entende? E é isso. Eu terminei. Pode orar agora? Deus, muito obrigado por esse dia, Pai. Muito obrigado por essas pessoas que estão aqui, Pai, que conseguiram ficar firmes esses 2 anos e meio, Pai, para fazer a pregação, Pai, para poder se tornar um líder, Pai. Se agradeço por cada um que está aqui, Pai, por cada um que decidiu morrer para si mesmo, para viver a vontade do Senhor e viver a vontade de Cristo, Pai. Eu te peço que cada um consiga pregar conforme, não o que estão pensando, mas conforme a tua vontade, conforme o que o Senhor quer, Pai. Essas pessoas, Pai, que vão passar aqui, se for a vontade que me faça, Pai, que não seja eu que não me pregar em algum lugar, Pai, mas que seja a tua palavra em minha vida, Pai. Que eu deixe de viver as minhas vontades para viver a vontade do Senhor, Pai. Quando terminar a escola de vidas, Pai, que as pessoas não volte para casa, continuem a mesma coisa, Pai. Mas que elas continuem tendo aquela intimidade, Pai, com o Senhor, sem que ninguém precise cobrar isso delas, sabe, Pai? Que elas possam ser pessoas firmadas em tudo, Senhor, firmadas na tua palavra, Pai. Pessoas que leem a palavra do Senhor e a praticam, pessoas que realmente, Pai, servem a Ti, Pai. Não como evangelho, Pai, mas como uma coisa que vai mudar a sua vida, Pai. Eu te agradeço por esse dia, Pai. Muito obrigado, Deus, por ter me ajudado a chegar até aqui e ficar firme, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Leãozinho, tá ficando leãozão. Amém? Quero chamar mais uma aluna poderosa, a Ivana, né? Mais uma leoa que permaneceu na escola de líderes. Então, vamos adorar Jesus e ouvir o que Deus tem a falar através do tema que foi colocado para ela e que ela estudou. Amém? Amém. Estão felizes de estar neste lugar hoje. Amém. Estamos recebendo muito, né?
nervosa, mas acho que isso faz parte, né? Por muito tempo a gente tentando chegar até aqui, Deus nos deu graça. Hoje eu vou falar, o tema que veio para mim foi sobre quem é Jesus, que tem várias formas de a gente explicar quem é Jesus. Às vezes a gente acha que é um tema bem fácil, mas não é tão fácil. Daí lá em João 1, 3 e 4, eu achei esse versículo, um versículo bem mais claro, para a gente começar a entender quem realmente é Jesus. E fala assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele está a vida, e a vida era a luz dos homens. Jesus sempre foi a luz da vida eterna, a luz da salvação, a luz de graça, de restauração. Essa passagem ela nos mostra que ela não indica que Cristo, como Deus, tinha um princípio, porque como Deus ele não tem princípio algum. No início, até me escandalizei, eu digo, mas como assim? Deus não tem princípio? Não tem, Ele é Deus. Mas se refere ao tempo da criação. O Espírito Santo, por João, descreve a Jesus um eterno. Estava relacionado com Deus. E expressa a ideia da Trindade. Quer dizer que ele não deixou de ser Deus durante a encarnação. Ele era e é Deus da eternidade, passada e futura. Jesus é eterno, soberano sobre todas as coisas. Ele, como a primeira causa, ele sozinho é a fonte da luz da vida. Se alguém não tem Cristo, se alguém não conhece Cristo, esse alguém está em trevas. Porque é o único meio de nós conseguir a nossa salvação é através de Cristo. Se eu não tenho Cristo, não conheço Cristo, então estou em trevas. Deus nos gerou para um relacionamento com Ele e com nossas semelhanças. Mas por causa do pecado, afastamos a nossa comunhão e a toda a raça humana. Passamos a viver da escolha de Adão. Por isso nos tornamos uma geração pecaminosa, de pecado. Quando pecamos, nos afastamos de Deus e perdemos essa comunhão. E essa comunhão ela só se renova, só se retorna quando eu realmente me arrependo do meu pecado, me curvo diante de Deus, de verdade. Só assim eu volto a ter essa comunhão com Deus. Posteriormente, com sua morte, a ressurreição, Jesus decidiu morar dentro de nós. Pois Deus compreendia que se o pecado havia sido colocado dentro de nós, alguém precisava tirar de dentro de nós. Quando Jesus fez isso, estava cumprindo o sentido mais profundo da santificação, pois separou o homem exclusivamente para Deus. Jesus Cristo, sendo Deus, tornou-se um homem para nos salvar, e foi fiel ao Pai até o fim. A morte e a ressurreição de Jesus Cristo nos trouxe resgate, reconciliação, justificação e santificação.
de toda a vontade de Deus. Jesus, conforme nos diz na Bíblia, veio ao mundo da mesma forma que todos os homens nasceu. Ele veio de uma mulher. A única diferença disso é que ele não veio de uma semente pecaminosa. Ele não veio da semente de um homem humano. Ele veio da própria santidade de Deus. É isso que tem a diferença. Porque nós nascemos da semente pecaminosa e Jesus nasceu através do Espírito Santo. Jesus não foi gerado pela semente pecaminosa, mas pela própria santidade de Deus. Aqui observamos seu total esvaziamento. Ele que, embora sendo Deus, não se agarrou a isso como sendo algo de valor. Antes se esvaziou, assumindo a forma de servo, tendo uma morte profética, morte na cruz. Devemos entender que Jesus teve uma humanidade tão efetiva como a sua santidade, mas sem pecados. Isso nos remete ao fato de que nós também possamos viver uma vida com Deus de santidade, sem pecado. Porque Jesus foi um homem como nós, ele teve a oportunidade de vir aqui, ser humano, ele sentiu dor. Jesus sentiu, ele andava, a palavra de Deus fala que ele andava com as prostitutas, então como ele não deve ter sido tentado? Eu imagino que ele foi muito tentado, mas ele nunca deixou de ser santo. Ele nunca saiu da santidade, ele nunca saiu do propósito que o Pai dele colocou. Então nós, como seguidores de Cristo, também podemos viver uma vida em santidade. Nós conseguimos. E será que somos santos? Somos parecidos com Jesus? O que a gente tem passado para as pessoas? Há alguns anos da minha vida, eu era uma pessoa muito áspera. Às vezes eu me olhava e me colocava assim: como que eu sou como cristã? Eu sou aquela cristã de algodão, que tem um ombro para alguém chorar, para dar? Ou eu sou aquela áspera que dá espinho? E eu fui uma pessoa muito rebelde e tenho lutado anos com isso. E no final dessa ministração eu me perguntei: o que a gente tem passado? O que você tem passado para as pessoas? Que semelhança você tem passado para as pessoas, para o teu próximo, para as pessoas que vêm até você? Então vamos fazer uma análise do que nós somos. Somos realmente parecidos com Cristo? Estamos cumprindo esse princípio, porque é isso que Deus quer. Quando Ele fala que somos imagem e semelhança dEle, não está falando que o meu olho é da cor dEle, que o meu cabelo é da cor dEle, mas a minha santidade, o meu agir, as minhas atitudes, a minha vida espiritual. Amém? Amém. Daí eu me pergunto: e as minhas atitudes que eu tenho passado, o que sai da minha boca? Se eu tivesse o poder de comer, vai me edificar? Vai trazer vida ou vai me envenenar? E o que eu tenho passado para as pessoas? Edifica o que eu tenho passado? As minhas atitudes, o que eu falo, está dando vida ou estou envenenando? Quem sou eu? Que nós possamos fazer essa análise de nós mesmos e pedir a graça de Deus a ser cada dia parecido com Cristo. E o que não fizer parte do Senhor na nossa vida, que Deus venha nos dar graça e remover em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Deus, por essa oportunidade. Pai, obrigado, Deus, por esses anos na tua casa, por cada palavra mais foi ministrada, por tudo que tem entrado no nosso coração. Deus, nos dá graça, Senhor, nos limpa, Pai, nos purifica, nos santifica, Pai, em nome de Jesus. Te peço a tua graça, Senhor, que tu venha tirar de dentro de nós tudo que não faz parte de ti, Pai. Não aceitamos nada que não seja da parte de Deus para as nossas vidas, Pai. Colocamos os alunos, Senhor, que está estudando, que tu venha dar graça.
Em nome de Jesus, nos cobre, nos dá direção, Senhor, santidade acima de tudo, Pai. Que nós possamos andar sempre no Teu Espírito, Pai, sendo semelhante a Ti. Em nome de Jesus. Amém. 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 Leoa. Amém. Quero receber mais um leão da Escola de Líderes, o João. Vem cá, o aluno da Escola de Líderes 2023. Vamos adorar Jesus. Vamos levantar as palmas pela vida dele. Boa noite a todos, Pai do Senhor. Amém? Amém. Tive o privilégio de pegar a ministração Fé e Fidelidade. Realmente, como pessoas falaram aqui, a gente fica trêmulo aqui, né? Porque tem o temor do Senhor. E o texto-chave é em Hebreus, capítulo 11, que diz assim, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. A fé ela tem um fundamento, eu vejo como isso. E uma fé que ela não tem fundamento, ela é uma fé ao contrário, ela não é uma fé que vem de Deus. Só que no mesmo capítulo, no verso 6, diz assim, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e que Ele é galardoador dos que o buscam. Creio que eu, vocês, não oramos por acaso, não oramos para bater ponto, oramos exercendo nossa fé, né? Crendo que Ele vai escutar, nos aproximamos dEle, sabemos que Ele existe, que Ele é galardoador. Assim como em Lucas, por exemplo, fala, peça, Ele será dado, bata, Ele será aberto, busca até achar. Ninguém busca sem fé. Ninguém vai, por exemplo, entregar um currículo tendo incredulidade que não vai achar um emprego. A gente exerce a nossa fé nisso. Eu quero falar aqui sobre 4 tipos de fé. Existem 4 tipos de fé. A primeira fé que existe é a fé natural. A fé natural ela está no nosso cotidiano, ela está na nossa rotina, no nosso estilo de vida. Por exemplo, eu faço aniversário dia 24 de fevereiro. Eu tenho essa convicção, é uma fé natural, nasci em 2002. Se vocês chegarem em mim e dizerem que eu faço aniversário dia 3 de maio, por exemplo, eu não vou acreditar. Porque eu já estou convicto que eu faço aniversário dia 24 de fevereiro. Por exemplo, eu saio de casa, eu tenho a fé, a convicção que eu vou voltar para casa. Porque isso faz parte do meu estilo de vida, da rotina, uma fé natural. Uma fé que a gente não precisa de esforço para se cumprir. Porém, o cristão ele não se baseia de uma fé natural, ele se baseia de uma fé espiritual. Onde está em Hebreus capítulo 11, verso 1 e Hebreus capítulo 11, verso 6. E a fé espiritual, ela tem um fundamento, ela tem uma base. E esse fundamento, essa base é Deus. Se a fé, como eu falei aqui, não tiver um fundamento, ela é uma fé ao contrário, que não vem de Deus. Então existe uma fé natural, que é a certeza do que somos, do que vamos fazer no nosso dia a dia, estilo de vida, sem esforço. Só que a fé espiritual ela tem que ter uma base, um fundamento, senão não há fé. A fé natural, a fé espiritual, e existe a fé em ação, que é a minha preferida, por exemplo. A fé em ação, nós conseguimos capturar quem tem fé. Em Tiago fala assim, você tem fé? Quantos aqui tem fé? Levanta a mão. Vocês têm fé? Mostra-me suas obras. Mostra-me os teus frutos. Em Tiago vai falar, você tem fé? Mostra-me os teus frutos. E aqui a gente está sendo ministrado com fé e fidelidade. E a fé em ação é, você tem fé? Mostre-me o quanto você é fiel. Se você tem fé, mostre-me o quanto você é perseverante. Se você tem fé, mostre-me o quanto você é constante. Se você oscila, a sua fé não tem base. A sua fé não tem posicionamento. A minha fé não tem convicção. Entendeu? Então essa é a fé em ação. Eu não posso dizer uma coisa e o meu caráter se compactua com outra. Eu costumo dizer que toda fé declarada no secreto, nas 4 paredes, que não tem a ver com o público, é hipocrisia. Porque tem que ter um fundamento e também tem que respaldar o nosso caráter. Tem que ter fruto, tem que ter uma convicção no nosso caráter como cristão. Então se temos fé, temos que ser fiel. Um exemplo. Um carro, ele anda sem combustível? Não. A fé, ela é um carro. Só que se eu não tiver a fidelidade, que é o combustível, não funciona. Então, se eu não tiver a fidelidade, mas tiver a fé, eu só vou ter a carcaça.
combustível para que o carro saia do lugar. Eu preciso da fidelidade para que a minha fé seja impulsionada a níveis maiores. Estão entendendo? Então, existe a fé natural, a fé espiritual e a fé de ação. Você tem fé? Mostra aí sua fidelidade. A segunda coisa é a fé dos dons. 1 Coríntios capítulo 12 vai dizer que o Espírito é o mesmo, existem diversos dons. E ele reparte como ele quer para a edificação dos santos. Só que a fé com dons ela é muito importante na vida do cristão. Como eu disse aqui, ninguém ora à toa. Oramos com fé, oramos com convicção. Porém, quando nós exercemos o mandamento de Deus, que é vai, expulsa os demônios, cura os enfermos, se a gente não exercer esse dom da fé, de nada vamos aproveitar. Se nós vemos no culto e vemos visitante e pede oração para nós, por exemplo, com dor no braço, se nós não exercermos esse dom de fé que é nos dado a nós cristãos, corpo de Cristo, membros do corpo de Cristo, exercendo a fé no cabeça e não em nós não vamos exercer esse dom da fé. E o dom da fé tem como resultado prodígios, sinais, maravilhas e milagres. Jesus ele andava no dom da fé. Pessoas hipócritas, pessoas religiosas chegavam em Jesus e falavam: nossa, ele até expulsa os demônios, mas é por meio de Beelzebul, eles estavam blasfemando contra Jesus. Jesus falou assim: como pode um reino se levantar contra outro reino? Ele não se resistirá a Satanás, não se levanta contra Satanás. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, então é chegado o reino de Deus. Então a fé é exercida com o dom. Para quê? Para o meu proveito, não, para a edificação dos santos, tendo sinais, prodígios e maravilhas. Então existe a fé natural, a fé espiritual, a fé em ação. Você tem fé, mostra ali sua fidelidade, e a fé com dom. Então sabemos o que é fé. Agora, o que é fidelidade? Repita comigo assim: fidelidade. Fidelidade é exercício da fé. É exercício da fé. Então, se eu digo que tenho fé, mas eu não exercito a minha fé, de nada tenho. E existe, assim como nos tópicos da fé, existe também tópicos no da fidelidade. Eu tenho que ser fiel no espírito, fiel na alma e fiel no corpo. O fiel no espírito representa o quê? Gálatas capítulo 5, verso 16 vai dizer: aqueles que andam no espírito não os façam concupiscência da carne. E é uma coisa muito interessante, que quando eu estava estudando a minha pregação, eu falei: cara, se eu sou fiel para um, eu tenho que ser infiel para o outro. Êxodo, por exemplo, capítulo 1, Faraó, como autoridade daquela época, vai dar uma ordem para as parteiras dizendo: mata os meninos hebreus. Mas a Bíblia vai deixar claro que elas, temendo ao Senhor, desobedecem a Faraó, com essas palavras. Então, se eu obedeço um, eu desobedeço o outro, é automático isso. Então, exerça a tua fé ao ponto de você ser tão infiel ao seu carne. Amém? Então, eu tenho que ser fiel no meu espírito. Fidelidade, exercendo a minha fé. Fiel na minha alma. Romanos capítulo 12, no verso 2. Não vos conformeis com os padrões deste mundo. O mundo tem um padrão. E o mundo ele vai apresentar um padrão, não que a gente rejeita, não que não é legal, mas sempre que é bom as concupiscências da nossa carne. As propostas é boa. O mundo nunca vai nos dar uma proposta que a gente não quer, mas que chama a atenção do nosso espírito, não, da nossa carne. Então, se nós somos fiéis ao espírito e sendo infiéis à carne, temos que prevalecer, sendo constantes e perseverar, sendo infiéis à carne, exercendo a nossa fé. Isso é no espírito. E o versículo continue: não vos aperfeiçoeis ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, alma, intelecto, pensamento. Para que só assim, eu sendo fiel na alma, eu provo quão boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Fiel na alma, fiel no espírito e fiel na alma. A fidelidade exercida. Por fim, a fidelidade no corpo. 1 Coríntios capítulo 6 vai dizer: ora, vós não sabes que é templo e morada do Espírito Santo e que ele habita em vós? Legal. Um santo Deus habita em mim. Já não é mais eu quem vivo. Romanos capítulo 7 vai falar sobre uma guerra infinável da carne e do Espírito, que não nos dá descanso. Sabe quando teremos fim? Quando a gente morrer. Então temos que ser perseverantes em fé e em fidelidade, sendo tão infiéis à carne para ser fiel ao Espírito. Porém, se nós tivermos essa convicção de que nós somos moradas de um Deus, aí que entra Romanos capítulo 12, só com o verso 1. Ó irmãos, rogo vós pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo
tirou o pecado do mundo, mas sacrificando, dizendo não às vontades da carne. Jesus nos tornou livres. Quantos aqui creem nisso? Amém. Mas nos deu a liberdade não para a gente fazer o que a gente quer, mas para que a gente tivesse o poder de falar: não posso, não quero, não estou afim. Sendo fiel ao Espírito, sendo fiel, exercendo a nossa fé. Então, quando nós somos fiéis ao nosso corpo, tendo sacrifício, a gente nos apresentamos como sacrifício vivo, santo e agradável. Então, só assim conseguimos renovar nossa mente, nos amoldar aos padrões deste mundo e vencer, tanto no corpo, tanto na alma, tanto no espírito, exercendo a nossa fé. Conclusão: a fé e a fidelidade andam juntos. Agora eu quero orar. Espírito Santo, muito obrigado por esta noite, muito obrigado por esses 2 anos. Muito obrigado, Espírito Santo. Louvado seja o teu nome. Toda a glória e honra é tua. Que nós possamos sair daqui, Pai, enfesados, mas exercendo, Pai, fidelidade a Ti. Sendo tão infiéis à nossa carne, para alegrar o nosso espírito em fidelidade. Louvamos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus por esse leão, né? Amém? Quero chamar mais uma leoa, uma aluna da escola de líder, Lidiane, bem rapidinho, correndinho. Mais um tema legal. Não, gente, aplaude com vontade. Ela perseverou, hoje você ficou precisando, né? Glória a Deus! Aleluia! Graça e paz, igreja. Amém! Só respirar, porque. Ai, Jesus. Eu vou falar sobre um tema muito top, que é sobre o que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo, que está lá em Atos 1:8. Mas receberei o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, a Samaria até os confins da terra. Amém? Então eu quero falar para vocês sobre o Espírito Santo, que não é apenas um simples espírito, mas é uma pessoa que vive em nós. O Espírito Santo ele é uma pessoa, ele é um amigo, é conselheiro, um consolidador, aonde através dele a gente tem intimidade com Deus. Se a gente não tem intimidade com o Espírito Santo, a gente não consegue chegar até a Deus, porque é através do Espírito Santo que a gente tem intimidade com Deus, porque é Ele que leva nossos pedidos, nossos clamores até a Deus, é Ele que dá o livre acesso a nós estar mais perto de Cristo, é Ele que nos leva mais perto de Jesus, é Ele que leva nós a mais perto de Deus. E o Espírito Santo, hoje nós somos, ele veio não para nos deixar sozinhos na terra, mas para mostrar que tem alguém da parte de Deus conosco aqui na terra, que a gente não caminha mais sozinho, o Espírito Santo veio sobre a nossa vida para hoje a gente continuar sendo os filhos dele, não sermos órfãos. Aquele que tem o Espírito Santo é filho de Deus. Aqueles que não têm o Espírito Santo ainda não é reconhecido como filho, porque não tem o Espírito Santo com ele. E aquele que tem o Espírito Santo é aquele que é filho do Senhor Jesus. Amém? E para a gente poder ter esse Espírito Santo sobre a nossa vida, a gente tem que ter um relacionamento de santidade com Cristo. A santidade é o quê? É a gente renunciar às coisas do mundo, às coisas da nossa carne, para viver o Espírito. Eu falo muito sobre isso, que quando eu vim para cá, eu não sentia a presença de Deus. Não é que o Espírito Santo saiu da minha vida, é porque eu cheguei num tempo que eu entrei no deserto. O Espírito Santo não falava comigo e eu nem sentia. Até eu falava para a apóstola Patauane assim: meu Deus, eu não sinto a presença de Deus. Me tire tudo, só não me tire a tua presença, eu falava para Deus. E eu não sentia, eu ia para os cultos, adorava, buscava, mas não tinha aquela emoção, aquele arrepio do Espírito Santo dentro de nós. E eu chorava muito e falava: Patauane, eu não estou preocupada com se eu tenho que comer, se eu tenho a minha casa, se está tudo bem em casa, se não está. Eu estou preocupada porque eu não sinto a presença de Deus na minha vida. E eu falei assim: é isso só que me preocupa. Aí ela falou assim: Lidiane, calma. Aí
carne ou você anda sobre o Espírito. E eu estava mais sobre a carne, porque eu fazia as minhas vontades, não fazia as vontades de Cristo. Eu fazia o que eu pensava, o que eu achava, o que eu tinha que fazer, eram as minhas decisões. Quando a gente tem um amigo, a gente manda mensagem: oi, tudo bem? Você pode me ajudar nisso? Não, ali no momento que você precisa, ele vai estar te ajudando. Mas vai chegar um tempo que ele não vai estar no momento que você precisa que ele ajude você. E o Espírito Santo não é assim. O Espírito Santo é assim. Você pede uma ajuda, ele está em todo o tempo. Se você fala assim: Senhor, o Espírito Santo me ajuda nisso que está aqui, estou aqui, filho. Espírito Santo, hoje eu estou cansada, eu estou aqui para te consolar. Mas também tem quando a gente está na carne, a gente fala assim: não, eu quero fazer isso e vou fazer. Hoje eu estou com vontade de beber, eu vou lá, eu vou beber, porque eu estou fazendo a vontade da minha carne. Mas quando a gente tem acesso ao Espírito Santo, acesso a Deus, o Espírito Santo vai falar: não, você não precisa mais disso. Você não precisa mais daquilo que é no mundo. Hoje você precisa só de mim. Então hoje a gente não precisa mais das coisas do mundo. Hoje a gente o que precisa é só do Espírito Santo na nossa vida. Porque é Ele que vai como que eu posso falar? Nos conduzir à vida eterna. A carne não vai nos conduzir na vida eterna. É só o Espírito Santo, porque Ele veio para mostrar o caminho até Cristo voltar. E a gente vai ter aquele sossego só quando Cristo voltar mesmo. Enquanto isso, a gente vai ter que brigar entre carne e espírito. E a gente tem que ir ver quem que vai vencer, se é a nossa carne ou se é o nosso espírito. E o engraçado é que sempre quando a gente vai para o lado da nossa carne, a gente não vence, a gente sempre perde. Quando a gente vai para o lado da nossa carne, a gente sempre tem, como que eu posso dizer, problemas a mais. Agora, quando você escuta o Espírito Santo, você sempre vai ter um êxito melhor, vai ter uma alegria mais satisfatória, você vai ter uma alegria maior, porque você vai estar fazendo a vontade do Espírito, você não está mais fazendo a tua vontade, você está fazendo a vontade do Pai. E o Espírito Santo, ele não é apenas um ser poderoso, ele é uma pessoa, gente. Só que a gente vê ele com fé, porque a gente não vê ele, né? É o que a gente crê, ele está aqui. Mas a gente, nos olhos da nossa carne, a gente não enxerga ele. Mas o que a gente acredita é através da nossa fé. Porque o Senhor falou que Ele ia deixar o Consolador na terra para que Ele ia conduzir nós na terra à volta dele. E o Espírito Santo é uma pessoa. Por exemplo, eu tenho um amigo do meu lado, eu posso chamar o Espírito Santo a qualquer momento. Qualquer momento que eu precisar dele, ele vai estar ali. Desde que eu falo que não quero conversar com ele, ele vai estar paradinho ali. Só que o problema de você não chamar ele todo momento, não estar em relacionamento com ele todo momento, ele vai se escondendo, ele vai diminuindo, ele vai ficando pequenininho. É nesse momento que você vai perdendo a presença de Deus na tua vida. É isso que você vai perdendo aquela alegria de viver, você vai perdendo a vontade de fazer a obra, você vai perdendo a vontade de ajudar as pessoas, você vai perdendo a vontade de fazer algum serviço na tua casa, você perde totalmente a vontade de viver. E quando a gente não tem relacionamento com Deus, a gente perde o Espírito Santo. Porque a gente só consegue ter o Espírito Santo do nosso lado quando a gente entra no secreto. Quando a gente está em 4 paredes, quando não tem ninguém, quando só está você e ele. Ali você começa a ter um relacionamento de amigo, de conselheiro, de uma pessoa que está ali para te escutar. E não é todo mundo que gosta de escutar a gente. Não é todo mundo que você pode parar e falar, e a pessoa fica, tem hora que a pessoa vai enjoar de você. Chega, já falou demais, não quer mais escutar. E não, o Espírito Santo é diferente. Ele está ali, você fica, porque Deus não aguenta mais, porque sabe, o Espírito Santo está desse jeito, porque não sei o quê. E ele não quer estar ali. Ele só vai falar assim, filha, só vai para esse lado, faz isso, faz aquilo, e está tudo certo. E a gente vai fazer o que ele manda. Quando a gente executa aquilo que o Espírito Santo manda, a gente consegue ter êxito lá na frente. Porque tudo que ele manda é certo, vem de Deus, não vem da nossa carne, vem do Espírito. E lá no Velho Testamento se fala do Espírito Santo, né? Fala na parte que ele é o Espírito de Deus, né? Que ele é o Espírito do Antigo Testamento, que fala lá e fala no Novo, não fala só no Novo, fala no Velho também. Que lá em Lucas 1,35 fala que a presença do Espírito Santo veio sobre a Maria. Que fala lá em Lucas 1,
35. Que descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo envolverá a sua sombra, por isso também entre santo há de nascer, será chamado Filho de Deus. Então o Espírito Santo já estava lá no Velho Testamento, que já falou. Ele não é só agora que fala, no Velho Testamento é falado dele também. E através também da pomba, que para mostrar que Jesus era lá na hora do batismo, para João Batista, desceu a pomba e era o Espírito Santo. Ele também foi um símbolo do Espírito Santo naquela época. Daí veio Jesus subiu e deixou o Consolador, que é o Espírito Santo que hoje caminha conosco. Porque Jesus foi o Espírito Santo na terra também. Porque ele foi a pessoa que conduziu todos. Só que ele teve que subir, né? E deixou para nós o Consolador. Então ele não deixou nós desamparados, largados, abandonados. Ele deixou uma pessoa para nos ajudar. Só que não em carne nosso, em espírito. Mas ele deixou, ele lembrou de nós hoje. Então assim, eu vou deixar meu Consolador porque vocês vão precisar. Por quê? Porque é ele que vai abrir o caminho para chegar às orações e pedidos até mim. Então hoje a gente consegue falar diretamente com Cristo através do Espírito Santo. Então se a gente não tem um relacionamento com o Espírito Santo, esqueça, você não vai ter relacionamento com Deus, não vai ter como falar com Jesus. Porque é através do Espírito Santo que você consegue chegar com Deus. Amém? Amém. E a vida do crente para ter o Espírito Santo é o quê? É vivendo movido pelo Espírito Santo, né? Perguntando o que você vai fazer, perguntando o que você vai comer, perguntando onde é que você vai, se você pode, se não pode. Eu acho engraçado que quando eu vou trabalhar, às vezes eu estou longe do que eu estou limpando, né? Eu limpo aqui e tenho que ir lá exercer outro serviço, aqui é longe. Aí o Espírito Santo fala assim, ó, leve tal coisa, porque você vai ter que voltar. Aí eu falo assim, tem hora que a gente obedece, né? Tem hora que não. Aí eu já obedeci, já desobedeci nisso. Aí quando eu desobedeci a primeira vez, porque eu não entendia muito a voz do Espírito, eu não levava. Aí eu parava assim, nossa, eu precisava de tal coisa. Eu pedi que tem que voltar tudo para buscar, mas o Espírito Santo falou, leve porque você vai precisar. Agora hoje não, hoje quando Deus fala, o Espírito Santo fala, leve porque você vai precisar, eu já levo tudo e chega na hora eu preciso. O Espírito Santo é maravilhoso, gente, nessas coisas, nos pequenos detalhes em tudo. Até você vir lavar uma louça, até você comprar algo no mercado, você perguntar para o Espírito Santo, ele conduz a gente. Até a moça acha engraçado quando ela fala que ela vai estacionar o carro, ela Espírito Santo vai dar vaga para mim. E ela chega e tem uma vaga lá. Porque não é movida pela carne, pela alma, é pelo Espírito que a gente é movido. E ele sempre vai estar à frente de nós, né? Se a gente está aqui, ele já está lá fazendo algo para nós. Se a gente tem relacionamento com ele. Agora, se a gente não tem relacionamento com ele, a gente vai viver tropeçando, a gente vai viver errando, a gente vai viver pecando, porque a gente peca, mesmo com o Espírito Santo. Só que a gente consegue ter uma vida saudável com Cristo. E com o Espírito Santo a gente consegue ter a maior felicidade é quem tem o Espírito Santo. Não tem coisa igual. A gente pode falar em línguas, a gente pode falar tudo, a língua dos anjos, a língua das nações, mas quando você está com ele do ladinho ali, sentindo a presença dele, ele fala assim, filho, não faça isso, porque você vai se espetar. Filho, não faça isso, porque senão não vai dar certo. Ou filha, faça isso, porque você vai conseguir. Não tenha medo, porque para mim vir hoje, gente do céu, é difícil daqui, só por Deus. Mas, para o Espírito Santo que eu falei, o Espírito Santo deixa comigo. Então eu creio que ele está comigo, porque quando a gente tem um relacionamento com ele nunca nos deixa abandonar. Eu falei, então esteja comigo lá, porque é sobre você que eu vou falar. Então esteja do lado lá comigo, né? E eu creio que ele está com todos nós hoje aqui, né? E não é só comigo, é todos aqueles que foram batizados nas águas, né? Querendo, buscando a presença dele, né? Tem ele no coração de vocês. Então, e também tem o Espírito Santo, que fala o fruto do Espírito, que fala em Gálatas, né? Não vou ler tudo porque é bastante coisa lá, né? Mas quando a gente consegue exercer, a gente nunca vai conseguir exercer tudo aquilo que está escrito em Gálatas, né? Tem 5, 22 e 26, né? Que fala sobre a gente ser andar pelo segundo, não nossa carne, mas segundo o Espírito de Deus, que fala que a gente tem que ser, eu acho que tem que procurar, senão não vou lembrar, achei. Que fala assim, fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Então se a gente conseguir manter esses foco nessa palavra, que a gente consegue viver segundo o coração de Deus, a gente consegue viver no Espírito. Claro, a gente não vai conseguir exercer tudo, mas o pouco que a gente conseguir exercer,
também o Espírito Santo também tem que ter através do batismo com o Espírito Santo, né? Se a gente tem que ter, para a gente ter o Espírito Santo, a gente tem que passar primeiro pelo batismo, né? E buscar e obedecer a Deus, que está o nascer de novo, que é em Atos 2:28, e buscar obedecer a Deus, que está no Atos 5:38. Recebemos os dons espirituais, que é um presente para a nossa vida, amém? Amém. Amém? Então eu vou falar só sobre agora que está no finalzinho, que fala sobre a línguas estranhas na igreja, que é do Espírito também. Estou apurando. É que fala bem assim que a gente não pode só falar em línguas dentro da igreja, a gente também tem que falar em português para edificar a igreja. A gente só pode falar em línguas quando tem alguém para traduzir aquilo que a gente fala, porque quando a gente fala em língua é só para a gente, e quando a gente fala em português é para edificar a igreja toda no Espírito. Amém? Então vamos orar então, porque eu estou passando na hora. Senhor meu Deus, obrigada, Pai, por esse momento, Pai. Obrigada por estar aqui, Senhor, Pai, pregando a tua palavra, Jesus. Obrigada pela essa escola, Pai. Obrigada pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, Pai. Obrigada por ser, Senhor, guerreiro, por ter chegado até aqui, Pai. Perdoa, Pai, todas as minhas falhas que tive, Senhor Deus, mas eu agradeço, Senhor, porque se não fosse o Senhor até aqui me sustentar, eu não estaria aqui, Pai. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, Leoa, amém? Vem o Leãozinho, Murilo 2, vem lá. Salve de palmas para ele, chegar ao finalmente, né? Paz para vocês. Ei! Bom, o tema da minha ministração é o que é princípio bíblico. O texto-chave está em Romanos 12:2. E não seja transformado por esse mundo, mas seja transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimente qual seja boa e agradável e perfeita vontade de Deus. O que é um princípio bíblico? O princípio bíblico é uma nova instrução para a nossa vida, onde faz a gente seguir certinho nas promessas de Deus. O porquê que eu preciso viver pelos princípios bíblicos? Os princípios bíblicos levam a viver a plenitude de Deus para a nossa vida e nos assegura o cumprimento das suas promessas. O resultado de uma vida por princípios bíblicos é uma mente renovada em Romanos 12:2, discernimento espiritual em Hebreus 5:13 e 14, o fluir do Espírito Santo em João 14:15 e a vida ajudada em todas as áreas em Salmos 1:3 e a mudança do estilo de vida em 1 Pedro 1:22-23. Quais são os princípios bíblicos? São 7, mas como o tempo é curto, vou falar sobre 5. Caráter, mordomia, semear e colher, autogoverno e união e aliança. O caráter está em Gênesis 1:16, passamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Esse era o plano original. O que é caráter? Caráter é um conjunto de qualidades ou defeitos ou hábitos que as pessoas têm. Toda vez que alguém fala que essa pessoa não tem caráter, para falar a verdade, não existe uma pessoa sem caráter. Existe uma pessoa com caráter bom ou um caráter ruim. Resumindo, o mau caráter é as obras da carne, Gálatas 5:16. E o bom caráter é relacionado aos frutos do Espírito, em Gálatas 5:22. Devemos ter o caráter de Jesus, porque nós temos que imitá-lo. Devemos imitá-lo em tudo. Mordomia, Gênesis 2:15. Tomou, pois, o Senhor Deus e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Eu tinha uma visão errada do que era mordomia. Eu achava que era estar deitado no sofá e recebendo tudo de graça, mas não. Mordomia, vou dar um exemplo do que eu estou vivendo agora. Eu moro na casa da minha tia agora. Eu trabalho com meu tio. Ela provê a comida, ela provê a água, luz. Eu sei que o que eu trabalho ainda não dá para pagar, mas ela vai comer. E antes de Deus fazer Adão, ele preparou todo lugar para Adão. Ele preparou comida, ele guardou, ele preparou o ar, tudo para Adão. A única coisa que Adão precisava fazer era cultivar e guardar. E Deus provê tudo para nós. Ele provê comida, ele provê nosso trabalho, ele provê tudo. E a única coisa que Deus nos pede é para a gente administrar nosso tempo para Ele, para administrar nosso tempo para o Reino. Em cuidar de célula, cuidar
da igreja, trabalhar na igreja, orar, ler a Bíblia, administrar nosso tempo orando, lendo e trabalhando, cuidar dos dons e talentos, das células e dos discípulos. Semear e colher. Gênesis 2, 16 e 17. E de toda a árvore do jardim comereis, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia que elas comerem, certamente morrerás. Jesus estava dizendo ali que se eles tinham uma consequência do ato deles, se eles comerem, eles iam morrer. E sempre tem uma consequência em tudo que a gente vai fazer. Se a gente quer respeito, a gente tem que respeitar. Se a gente quer ser honrado, a gente tem que honrar. Se a gente quer ser amado, nós temos que ser amados. A gente tem que amar as pessoas. Eu já aprendi várias coisas com os meus erros. Já fiz serviço de banco, já fiz várias coisas por causa do meu erro. E por causa de uma coisa que eu plantei, depois eu colhi. Autogoverno. Como cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Provérbios 25, 28. O poder de raciocinar é diferente dos animais com instinto de sobrevivência. Nós conseguimos se controlar. Por exemplo, um animal, se ele estiver com fome, ele vai morder quem ele precisar para comer. Nós não, a gente consegue se segurar e a gente consegue dizer não quando precisa dizer não. Autogoverno é o fruto do espírito, que é o domínio próprio. Quando foi um teste de autogoverno para Adão, quando era para ele se controlar e dizer não de comer o fruto, Adão e Eva. União e aliança. Finalmente sente todos o mesmo sentimento, compassivo, cheio de amor, fraternal, misericordioso e humilde. 1 Pedro 1, 3, 8. Tudo que o Senhor fez, Ele fez para ligar uma coisa na outra. E a gente são membros do corpo de Cristo, a gente precisa um do outro. Quando a gente carrega uma coisa pesada, é melhor em ou dois? Dois. Por isso que a gente precisa um do outro para o nosso crescimento. Moisés, para o povo ganhar, ele precisava manter as mãos levantadas. E foi colocado uma coluna de pedra para poder apoiar as mãos, senão o povo não tinha vencido. Resumindo, como viver por princípios bíblicos? Meditar e aplicar. Meditar. É administrar nosso tempo para termos um tempo com Deus. Tá? Então eu preciso aplicar esse meu fazer um cronograma para me tirar um tempo de qualidade com Deus. É isso. Senhor, colocamos essa escola diante da presença. Obrigado por ter nos sustentado até aqui, por ter permitido nós chegar até aqui. Que esse seja só o começo, Espírito Santo, do nosso ministério, que seja só o começo, pensando que a gente romper aquilo que o Senhor tem na nossa vida. Em nome de Jesus, nos dá sabedoria, unção, nos capacita para aquilo que o Senhor tem, Espírito Santo, mais para frente. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Os leãozinhos estão ficando leãozão, né? Mais um leão da nossa escola de líderes 2023 vem a Caluca, do Leão Lucas. Nossa palma para Jesus pela vida dele. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Estou um pouquinho nervoso, mas faz parte. O tema que eu peguei foi meditação bíblica. E quando eu peguei esse tema, eu fiquei assim meio, não vou, porque eu tinha um modo de ver a meditação bíblica. Eu achava que meditar era ler e pronto. Só que meditar é muito mais além disso. E eu quero pedir aos irmãos que abram a Bíblia de vocês lá em Salmos, no versículo 1, do 1 ao 3, que foi a palavra que dá fundamento àquilo que Deus confiou no meu coração nessa noite. Amém?
Diz assim o texto: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. Nesta lei medita de dia e de noite, como a árvore plantada à beira do rio, das águas correntes. Dá o seu fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, tudo o que ele fizer prosperará. Lá no Jardim do Éden, no início de tudo, Deus ele tinha costume de, na viração do dia, e conversar com o homem. E o homem conversava com Deus como quem conversa face a face. O homem sentava, Deus ele sentava na mesa do homem, tomava um café, dava prosada, conversava, falava de como foi o dia. Só que o homem pecou, errou, e com esse pecado ele se afastou de Deus. E para que isso fosse restaurado, Jesus veio. E através hoje do sacrifício de Jesus, e você já sabe, nós podemos se relacionar novamente com Deus e poder de novo tomar café com Deus na nossa mesa, ele se assentar, a gente poder conversar com ele falar o nosso coração e ter toda aquela comunhão com Deus, que a gente sabe que é algo sobrenatural, inexplicável, que só sabe quem vive. Hoje eu vim falar de meditação bíblica. Meditação é declarar algo para você mesmo, até que aquilo se torne uma verdade dentro de você, que insiste em refletir, estudar, considerar, obter. A gente só medita em algo, ou a gente só busca em algo quando a gente tem uma necessidade. Todas as vezes que você for meditar a palavra de Deus, você sempre procure aplicar aquilo na onde você precisa. Eu não sei se muitas das vezes você vai meditar para ter fé, para ter saúde, para ter sabedoria, para ter entendimento, ou para ter revelação, não sei qual área você faz. Mas sempre que você meditar, eu sei que aquele texto, você vai conseguir extrair aquilo que você está precisando. Eu sei porque a apóstola, quando ela faz a oferta, ela pega um texto nada a ver com oferta. E a minha mente ela fica confusa, porque ela vai e pega assim, no início de tudo isso e aquilo, e eu fico, o que isso tem a ver com oferta? Mas no final casa certinho com oferta. E meditar isso é você fazer com que aquele texto corrobore para aquilo que você precisa passar para você mesmo. Cada meditação que você tem é seguida de uma aplicação. Você nunca vai conseguir meditar sem aplicar a meditação em algo. Um exemplo, eu estou em busca de, estou passando por uma dificuldade financeira. Eu vou lá em Malaquias, que é onde fala de prosperidade, eu vou entender o porquê que eu estou com essa brecha na minha vida. Provavelmente devo estar retendo ou não dando dízimo ao Senhor. Então, eu meditei e extraí algo. Preciso dizimar para poder prosperar. Quando eu medito, a meditação da Bíblia, toda a Bíblia, ela me leva a ter uma mente cristocêntrica, uma mente dependente de Deus, aonde quando eu medito eu não penso mais segundo aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, aquilo que eu almejo, aquilo que eu desejo, mas eu penso com a mente de Jesus, com a mente de Deus, que é uma mente pura e sábia. Meditar não é algo que vocês vão desejar dentro do coração de vocês. Não é algo que vocês vão acordar e dizer assim, quero meditar. Não. Mas vocês vão meditar porque é uma ordem do próprio Deus. Deus manda a gente meditar, então a gente não medita porque a gente medita, porque a gente é obediente. Quem medita, pratica. Como você meditar e não praticar aquilo, aquela meditação ela tem que causar um impacto dentro de você. Você tem que sair dali diferente. Então, quando você for meditar, não saia dali enquanto dentro de você algo não tiver mudado. A meditação bíblica, isso aqui me pegou, porque quando eu li, eu falei, uau, a meditação bíblica ela traz prosperidade. Assim como você, a minha mente também igual de Deus. Também. Mas a prosperidade que a Bíblia traz, que é paz, ela é resumida em
em 3 letras: paz. É a prosperidade de você estar em um ambiente duro, mas você está em paz. Por quê? Porque você tem a garantia das promessas de Deus na sua vida. E você só vai saber disso através da meditação na palavra. Porque se você medita, você tem acesso às promessas. É como se você fosse uma espécie de Moisés. A Bíblia é o mar, e quando você medita, você abre o mar e tem acesso ao meio daquele oceano de promessas, de prosperidade, de realização, de paz, tudo aquilo que Deus quer oferecer a nós. A meditação, ela traz prudência, mas não existe prudência sem sabedoria. Isso está lá em Provérbios 9, do 10 em diante. 9, 10 e 8 e 12. A sabedoria que a Bíblia está falando aqui é a sabedoria de ter e praticar. Porque não adianta só você ter. Tem muita gente que conhece a Bíblia de cabo a rabo, de frente às costas. Satanás. Satanás, ele conhece Gênesis a Apocalipse, mas ele não pratica. E isso é o que faz eu e você diferente. A gente medita e pratica a palavra do Senhor. Quando eu leio a Bíblia, é algo sobrenatural. Eu falo para a pastora da hoje que eu acho que eu sou um cristão do modo errado. Porque eu vejo um monte de gente falar comigo que lê ou que ora e volta espiritual, volta cheio, volta poderoso, que dá ordem, isso acontece. Eu vou orar e eu volto. Quando eu vou ler a Bíblia, eu fico tão feio, mas tão feio, mas tão feio, eu chego a ter vergonha de mim mesmo. Mas eu saio dali querendo me arrumar. Eu olhei, vi a sujeira, e eu já entendo que eu preciso mudar aquilo. É algo sobrenatural. E quando eu também medito e tenho esse acesso diário e contínuo com a palavra de Deus, eu não sou frouxo. Eu não tenho medo, porque eu entendo quem está sobre mim. Eu entendo da onde eu saí. Eu entendo quem eu sou, filho de Deus. Mas eu só tenho acesso a essas informações quando eu medito na palavra. Eu falei muito sobre meditar, sobre estudar, mas como se dá isso? Como eu chego a ter esse acesso, a ter essa meditação? Meditar, para meditar, você vai escolher um local apropriado dentro da sua casa, de preferência onde ninguém te acha, onde ninguém te incomode, onde ninguém te distrai. Você vai orar, faz uma oração para Deus para remover todas as distrações, tirar do seu caminho tudo que te distraia, levar um caderninho, botar uma musiquinha de fundo, levar uma água para você não precisar se levantar durante as vezes que Deus falar com você. E sempre que você lê, faça pergunta e questionamento ao texto. Por quê? Para quê? Como? Onde? Eu estou chegando no fim, tá? É isso. Eu resumi muito. Mas é isso. Meditar é obedecer. E quem medita, prospera. Prospera em quem? Tendo paz. Amém? Amém? Quero chamar os líderes aqui na frente. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu oro, Espírito Santo, Deus, para que o Senhor gere em nós essa fome, essa sede, nos leve a meditar, Espírito Santo, Deus, da sua palavra, das Escrituras, Espírito Santo, Deus, através disso, Pai, o Senhor nos leve a romper, nos leve a crescer, nos leve a ser íntimo do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, né? Falta o Tominha. Semana que vem. E o Menino, e o Paulo e o Gustavo, né? Mas aí semana que vem, então a gente faz a parte 2, então, com eles, tá? Eu vou dar aí o resumo de vocês agora, beleza? Então, muito obrigada a todos que nos assistiram. Deus abençoe, espero que você tenha recebido. Dá ali o meu livro para mim poder mostrar a capa. Todos nós aqui hoje, faltou acho que uma lição nesse mesmo. Todos nós aqui hoje lemos esse livro todinho aqui, de forma resumida, através de pregação, né? Você que está aqui hoje, fez um módulo inteiro. A gente fez um módulo inteiro
Deus, quem é Deus, acho que é qual livro que está essa? Ah, tá quase. Tá, então com esses 4, 2, 4, 5 pessoas funcionando no tempo. Beleza? Uma salva de palmas, Deus abençoe.